Jesus, Divino Mestre, Senhor, Deus nosso Pai, a cada dia que mais estudamos aqui a doutrina espírita, mais a nossa fé e a nossa confiança na vossa justiça, na vossa misericórdia e no vosso amor de um pai ou de uma mãe, depende como concebemos vós, porque vós não é homem nem mulher, isso é uma concepção humana, vós não sois homem nem mulher. Nós nos entusiasmamos com a força da vossa criação, da vossa providência e da vossa ajuda para todos aqueles que são necessitados. Sabemos que a vida tem um modelo, a vida que o Espiritismo propõe que sigamos, e esse modelo é Jesus, que claramente nos disse que ele não fala por ele, mas o que ele fala é a palavra do Pai que disse a ele, que ele não age por ele, porque a ação dele é a ação que o Pai solicitou que ele agisse. Ou seja, Jesus se coloca numa clara posição de preposto, de representante divino nessa terra de Deus. Por isso o que ele disse são leis divinas. Seus ensinamentos morais têm que ser tomados como leis e não divagações de conhecimento ou erudição. E para isso tem que chegarem à prática, porque nós temos que ser árvores que deem frutos, e só a prática é que nos dará o fruto, e o fruto maior, amadurecido, sazonado, o fruto do amor e da caridade. Portanto, que Deus nos abençoe nessa noite de hoje, que todos os alunos recebam a partir desse momento a energia que desce do céu, que ilumina a todos, que ilumine também e ajude aqueles que não estão aqui, mas que precisam dessa ajuda. Enfim, que tenhamos uma noite de muita alegria e de felicidade. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por abertos os nossos trabalhos no dia 12 de novembro do ano 2012, pela graça de Deus. Vamos lá. Mais uma vez, boa noite para todos. Essa aula para mim tem um gosto muito especial, porque ela me deu muito trabalho. Por que que deu trabalho? Que os conceitos expendidos pelo Kardec nesse capítulo, uma parte, são conceitos dele e muitos dos espíritos são conceitos da ciência da segunda metade do século XIX, ou seja, de 1850 para frente. E de lá para cá, nós estamos em 2012, né? Nos primeiros, já vencemos o primeiro decênio do século XXI, esses conceitos são totalmente superados, embora aqui e acolá alguma coisa fique. Então ela me deu um trabalho, porque
eu tive que mostrar, né, com essa aula, com esse texto, que muitas coisas que o Espírito disseram se modificaram, que eram verdades naquela época e que hoje tem outras concepções, e que a ciência vai avançando. A coisa que é imutável, que é a pedra basilar, que realmente é aquela pedra inamovível, aquele alicerce, são os ensinamentos morais. Esses vêm desde Jesus, não é do século XIX, é do século zero, é do ano zero. Os ensinamentos morais não mudam, mas o que tem um lado da ciência muda. E muitas vezes os espíritos, eles trabalham nessa área científica. E muito disso hoje já não se reconhece. Foi superado pela própria pesquisa humana. Isso não diminui em nada o trabalho do professor. Isso, pelo contrário, valoriza o trabalho que numa época realmente fez-se o melhor que podia. Mas ele disse que o espiritismo, ele tinha esse caráter progressista. Ele não tem dogmas. E à medida que a ciência evoluía, ele modificaria os seus conceitos científicos de forma a acompanhar a ciência. Ele não tinha a pretensão de dizer que a verdade que ele traz, mesmo na ciência absoluta. Isso é uma concepção de um homem que pensa, de um verdadeiro intelectual, de um verdadeiro cientista, de um homem progressista. E a doutrina assim também o é. Então nós vamos hoje estudar uma coisa que ninguém entende ou poucos entendem, o princípio vital. Eu muitos anos também passei sem entender isso e tive que estudar de fato para poder compreender o que significa isso. Bem, é o capítulo 4. Allan Kardec abre o capítulo 4 falando em seres orgânicos e inorgânicos. Seres orgânicos e inorgânicos. E diz o seguinte, esse parágrafo é dele, escrito por ele. Os seres orgânicos são os que apresentam em si mesmos uma energia própria que lhes dá o que chamamos vida. Eles têm uma energia e essa energia é o que chamamos vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais que os capacitam, né? Que tem um erro, a realização dos diferentes atos da vida, dos homens, da vida. Órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Então, isso é concepção de ser orgânico. Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade nem movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação de matéria, são os minerais, a água, o ar, etc. Bem, essa concepção aqui, que o professor disse, ela foi superada. Por enquanto, não são os espíritos que falam, é ele com os conhecimentos da sua época. Vamos ver o que a gente teve que explicar. A evolução da química, que trata da composição da matéria, né? Como de todas as outras ciências, desde a época de Allan Kardec, segunda metade do século XIX, até os dias de hoje, quando caminhamos no segundo decênio do século XXI, ocorreu e vem ocorrendo com muita velocidade. Compreende-se, pois, o imperativo didático de buscar-se novas e contemporâneas definições. Então nós temos obrigação
de trazer o que hoje realmente se compreende naquilo que Allan Kardec colocou. Então, o primeiro item é redefinindo as substâncias. Bom, as substâncias são classificadas em orgânicas e inorgânicas, atualmente, não é? Eu não estou falando em seres ainda, estou falando antes dos seres. As orgânicas são aquelas que apresentam o carbono em sua composição. Então, temos o metano, CH4. O etano, usamos mais um carbono, C2H6. O metanol, que é o álcool, é o CH3 com a hidroxila aqui, ó, que forma o álcool, o OH forma o álcool. O ácido acético, que é o CH3 com COOH, aqui, ó, carboxila, vai formar o ácido, né? As proteínas, os glicídios, os lipídios e as vitaminas. Portanto, todas essas substâncias são substâncias orgânicas, de acordo com a química atual. As inorgânicas são as que não apresentam o carbono em sua composição. Mas também algumas substâncias são consideradas inorgânicas, mesmo apresentando carbono, como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, o ácido carbono, os sais como os carbonatos. Então vamos ver que algumas substâncias vão apresentar carbono, mas são inorgânicas. Bom, aqui primeiro vamos dar um exemplo só de substâncias inorgânicas. A água, o ácido clorídrico, aqui é o cloro, o ácido sulfúrico, aqui o S, enxofre, o ácido sulfúrico, isso aqui é enxofre, o hidróxido de sódio, o sódio aqui, hidróxido, o H, que é a cal sodada, né, que a gente chama, né? Agora, algumas substâncias inorgânicas que excepcionalmente contêm o carbono, mas são inorgânicas. O CO2, que é o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, que é o CO, o ácido carbônico, H2CO3, o carbonato de cálcio, que nós chamamos em química de CaCO3. Quem estuda química gosta de chamar isso de CaCO3, mas é o carbonato de cálcio. Muito bem. Então, a síntese é que temos substâncias orgânicas e inorgânicas. A marca das orgânicas é justamente ter uma estrutura de carbono. Tá? Muito bem. Em seguida, Allan Kardec fala lá em cima de seres que têm uma energia. Vamos voltar lá. Ó, ele fala aqui, ó, na definição dele lá, eles têm uma energia própria. Ele não está falando de substância, não, ele está falando de seres. Vamos ver que energia própria pode ser essa. Muito bem, a energia responsável pela vitalização da vida, quer dizer, por tornar-se em vida. Essa energia, ela ocorre no interior da célula, hoje nós sabemos, quando se quebra a cadeia de carbono. Quando um carbono está ligado ao outro, dois átomos, eles têm uma energia de agregação, energia que prende um ao outro. Aqui, ó, está preso. Quando eu consigo quebrar e eu solto, essa energia sobe. Então, a quebra da cadeia de carbono produz energia. Como se viu, o carbono é o elemento próprio das substâncias orgânicas. Isso que ocorre dentro da célula é o que se chama de respiração celular. Então, dentro da célula, tem um ponto de ação que é uma organela, um pequeno órgão chamado mitocôndria. Com essa energia que vai acontecer nessa organela, a célula executa os trabalhos de síntese, realiza os movimentos e o transporte ativo de substância, produz calor, etc. Então, a energia
ela está dentro da célula, produzida por uma partícula que está no interior dela. Então, portanto, ao concebermos hoje o que Allan Kardec disse que seres orgânicos são os que têm energia própria, nós temos que dar uma definição mais completa. Ou seja, seres orgânicos e seres vivos são aqueles que apresentam em composição química o carbono, mas também o hidrogênio, o oxigênio e o nitrogênio. Porém, para serem conceituados como seres vivos, ou seja, que apresentam vida, torna necessária a produção de energia. Está claro aí? Não há vida sem energia. Não existe. Não existe. Depois a gente vai estudar a morte, mas tem que ter energia, senão não tem vida. Ou seja, o que é vida? Nesse caso, são seres com a composição química acima, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, mas que produzem energia. Ou seja, Allan Kardec, ao definir seres orgânicos, omitiu sua composição química. E também ele não sabia o que era mitocôndria. Ele não tinha condições de saber nada disso. Muito bem. Vamos tentar entrar um pouquinho na ciência de hoje, não é, Plauto? Na biologia, para que vocês entendam que as coisas são muito mais simples do que a gente às vezes lê o livro e o livro não explica, né? Explica, Valtinho? Bom, o que é organela? É do latim organela. É uma microformação anatômica, uma coisa pequeníssima, que está dentro da célula. A célula tem uma porção de organelas. Nós vamos estudar só hoje a mitocôndria, que do grego mitos é fio e condros é grão, cartilagem, né? E uma organela, como se viu, é responsável pela respiração celular, a mitocôndria. Então vamos ver aqui a mitocôndria, aqui está uma mitocôndria. Isso vocês vão ver. Ela tem uma matriz aqui que dá suporte a ela. Ela tem uma membrana. Isso aqui é um corte assim, ó. Tchuf. Isso aqui é como se fosse uma melancia, tá? Eu cortei a melancia ao meio, tá bom? Fiz um corte assim, ó. Abri a melancia. Porque isso aqui é uma melancia. Só que eu cortei essa melancia para ver o que tem no interior dela. Tem essa membrana externa, tem a membrana interna e tem umas cristas aqui. Aqui a crista. Essa crista é isso aqui. O que tem nessa crista? Importante para nós. São essas enzimas respiratórias. Sabe o que essas enzimas fazem? Elas quebram a molécula do carbono. Quer dizer, tem carbono que a célula absorve e vai para a mitocôndria, e a mitocôndria quebra essa molécula e libera energia. E essa energia vitaliza a célula e dá a reprodução celular, e dá as funções de assimilação, que são todas de reprodução, assimilação, que são todas funções da própria vida. Então, a base do princípio vital, que Allan Kardec chegou próximo em conceito, mas não chegou próximo em explicação, em fatos, é a existência da quebra do carbono através dessas enzimas aqui e a produção subsequente de energia. Vamos ver mais um pouquinho, é aqui, ó, uma coisa interessante. Aí essa respiração celular, quando produz essa energia, o que essa energia faz para nós? Ó, produz calor. Contração muscular. Quando nós contraímos o músculo, eu não posso entrar em muitos detalhes, mas é uma energia, tá? Transporte ativo. A célula transporta substâncias pela essa energia e também sintetiza substância.
vamos supor que ela sintetize hormônios, junte hormônios, ou sintetize glicídios, lipídios, enfim, metabolismo, não é? Então, essa energia era empregada em diversas circunstâncias da vida. Ela transporta impulsos elétricos, não é isso? No cérebro, de um neurônio para o outro. Não é? Então, isso começa numa célula. Bem, quando Allan Kardec, lá em cima, não precisa repetir, disse que os seres vivos são os vegetais, as plantas, vocês podem ler aí, são os animais e o homem, isso não existe hoje. Os seres vivos hoje são 5 classes de seres vivos, que vão se modificando, hein? Porque já há subclasses aqui e a classificação biológica está modificada. Primeiro temos as bactérias, que são seres unicelulares, eles têm uma célula, mas não tem núcleo. Tá? Para que gostam de nome, é chamado procariontes. Procariontes vem do termo procus, antigo. Depois tem os seres ainda unicelulares, como as bactérias, mas que têm um núcleo. Um bom exemplo deles é a ameba, são as amebas e as algas. Aí já são células com núcleos, são os protistas. Mas esses são os eucariontes, se quiser usar o nome. Depois temos os fungos, que também têm células, têm mais células, já são metazoários e núcleos. Depois as plantas terrestres e depois os animais, inclusive o homem. Então essa é a classificação hoje do reino animal. Não é aquilo que Allan Kardec dizia. Mas coitado, ele é o meu professor, eu tenho que respeitar, eu adoro ele, né? Muito bem, isso foi um trabalho para poder abrir esse primeiro parágrafo aí, que se vocês forem atrás deles, vocês vão se perder em conceitos errados. Está claro isso? E ninguém vai dizer isso para vocês. Poucos professores vão dizer isso para vocês. Vamos ler o Livro dos Espíritos? Vamos, pá no burro. 10 perguntas por aula, pá. São 1019, em 2 anos e meio a gente liquida. Liquidou o quê? Liquidou o quê? A ignorância se mantém? Não liquidou nada. Né? Ah, não, eu já li o Livro dos Espíritos. Então já leu, pô, não é, Jorge? Li todinho, ótimo, leu todinho. Então continua com essa ideia que sabe tudo. Isso que é pior que não saber, achar que sabe. Então, essa foi a exposição que nós tínhamos que trazer a vocês. Aí passamos para a pergunta 60. Veja só o que Allan Kardec pergunta ao espírito. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Quer dizer, nos corpos que têm carbono e hidrogênio, que têm vida, do que dos ferro, alumínio, enxofre, hein? Sim, a lei da atração é a mesma para todos. Mas isso nós vimos numa aula muito bonita aqui, que nós estudamos a constituição da matéria. Vocês lembram dessa aula? Que nós falamos inclusive no bóson de Higgs, do Big Bang, das partículas elementares da física. Vocês lembram disso, né? Então, tanto faz ser um átomo de carbono como um átomo de ferro, a constituição deles, em termos de partícula, vai ser a mesma. O que vai variar entre o carbono e o ferro é a massa de nêutrons e de prótons, que no carbono a soma da massa atômica é 14, e no ferro eu me esqueci.
E o que vai variar também é o número de elétrons que orbita em torno do núcleo. Que no carbono eu não me lembro quantas órbitas tem e quantos elétrons, mas no ferro é a mesma. O resto é tudo igual. Seja qualquer substância. Então, quando nós abordamos no capítulo 2 os elementos gerais do universo, abordamos a física das partículas elementares. E vimos que a constituição do átomo, das partículas subatômicas elementares, é comum para todos os tipos de matéria. Isso nós vimos isso. Lembram disso? Lembram que a gente começa com o primeiro átomo. Qual é o primeiro átomo? Hidrogênio. Tem a massa 1, lembra? Tem uma tabela que o russo fez, Mendeleev, que vai somando a massa e vai passando. Depois acho que é o hélio, tem a matéria 2, massa atômica 2, até as substâncias radioativas, que são tão pesadas que tem que emitir partículas e ondas, que é o plutônio, por exemplo, que é uma matéria pesada, né? E radioativa. Então, todos os tipos de matéria são comuns. E também as forças que regulam a formação dessas matérias, dessas partículas, são apenas três: a força nuclear forte, a nuclear fraca, está dentro do núcleo, e a eletromagnética. Há uma quarta gravidade, cuja origem seria uma partícula ainda não descoberta, o gravíton. O que nós queremos dizer? Que a física só reconhece basicamente três forças. O que é nuclear forte? É que agrega com força, com uma energia incrível, as pequenas partículas elementares dentro do átomo. Porque são 17 partículas hoje dentro do átomo, e que vão formar o próton, vão formar o nêutron. Também são maiores. Mas quando essas partículas a gente consegue desagregá-las, separá-las, o que é que acontece? Essa energia vai para fora. O que é isso? É a bomba atômica. A ruptura da energia de agregação forte dentro do átomo leva à produção da bomba atômica. A energia fraca é fraca, ela leva à radiação. Então são substâncias radioativas que mandam ou partículas ou ondas, depende do tipo de substância. Então, raio-x, onda ultravioleta, ondas, raios gama, são ondas produzidas por essa força de agregação fraca que libera essas partículas. Então, nós estamos entendendo que a coisa é que a física reconhece ainda a eletromagnética. Qual é? É aquela energia dos elétrons que orbitam em torno do núcleo. Os elétrons são negativos, o núcleo é positivo, então eles têm uma órbita semelhante aos planetas em torno do Sol. Só que há uma gravitação que puxa eles para o núcleo, mas é compensada essa atração do núcleo pela negatividade da energia, que as energias da mesma carga se repelem, e energias de cargas diferentes se atraem. Tá certo isso? Então, agora o gravíton, a gravidade a gente entende ainda em Newton, que é a lei da atração das massas. Matéria atrai matéria, não é? Na razão direta das massas. Isso é Newton, é a mecânica newtoniana. Mas o Einstein quis quebrar a cabeça para descobrir que essa gravidade também deveria ter uma partícula. Aí ele tentou formar a teoria do campo unificado. Quer dizer que toda energia partiria de uma só energia. E ele perdeu 20 anos quebrando a cabeça e não fechou a teoria do campo unificado. Não conseguiu fazer um estudo teórico, que Einstein não pesquisava no laboratório. Ele fazia fórmulas, construía teorias.
né, equações, e depois isso ia ser provado na pesquisa lá fora. Bem, há uma força ainda que a física desconhece, que é a força do pensamento. Tá? A força do pensamento é uma força. Nós temos experiências aí que a gente pode depois um dia mostrar que ela atua também, né? E essa força do pensamento é mais facilmente detectável numa área da física que trabalha só no mundo, que é a 10 elevado a menos 10 a menos 9, 1 bilhão de vezes menor que 1 metro, esse espaço 1 bilhão de vezes menor de 1 metro, que é a física quântica. Aí nesse espaço que não se aplica nem às leis newtonianas, e em parte também nem às leis einsteinianas, nós entendemos ali que o pensamento vai atuando. Ali existe. Mas essa força, por enquanto, do pensamento, ainda a ciência não conseguiu pesquisar. Então, de qualquer forma, a pergunta que o Allan Kardec fez se matéria orgânica e inorgânica tem a mesma estrutura, ou tem a mesma, é tudo igual. Estão todas submetidas às mesmas leis da física e da química. Portanto, a resposta dada pelos espíritos encontra-se inserida na física atual. Eles responderam bem. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos, a matéria é sempre a mesma nos corpos orgânicos, mas no corpo orgânico está animalizada. Nós mostramos que a matéria é sempre a mesma. Mas no ser vivo, ela está animalizada. O que vem ser isso? Allan Kardec, o espírito colocou um termo novo, animalizado. Ora, aí já vai começar a confusão para o leitor. A identidade da matéria orgânica e inorgânica segue os conhecimentos atuais da física e química. Mas na resposta surge um diferencial assinalado pelos espíritos e de desconhecimento das ciências humanas, a animalização da matéria. Poxa, eu vou jogar minha... Deixa cair, de propósito. Animalização, fica no chão. Parece que a matéria vai receber alguma coisa ligada à vida. Não parece? Ânima, Ânima, o que é ânima? É a alma, não é isso? Alma. Ânima é alma. A animalização é uma alma, é uma vida. Parece que a partir desse ponto, todos os conhecimentos da física e da química são agora submetidos a um novo fator, a um fato novo, que é uma alma. É assim que vocês pensam. Mas será que é isso? Será que será isso? Vamos ver. Então, eu vou levantar a vara, porque essa vara não foi protesto, mas foi para chamar a atenção a você como o conceito está errado. Muito bem. O que vem isso significar? Animalização. Vamos ver nas perguntas subsequentes. Allan Kardec fez perguntas subsequentes. Então, para tentar abrir isso aqui, ó, animalização. Qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. E, ficou mais complicado. Tá certo, Plauto? Hein? Já diz que a matéria vai ganhar um caráter como se fosse de um ser vivo, mas essa característica depende da matéria se unir a um princípio vital, o princípio da vida. Pô, onde é que está esse princípio da vida? Vem lá do espaço? Onde é que dá o dom da vida? Vem lá do espaço? Bom, aí Allan Kardec continua.
O princípio vital é função de algum agente especial, quer dizer, isso vem de alguma maneira, uma forma especial, ou tão somente propriedade da matéria organizada. Ou seja, ou então é a função da própria matéria que o produz. Numa palavra, ele é feito ou causa? Ele gera essa animalização ou ele é causa? Complicado. Aí o espírito responde: é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Quer dizer, alguma coisa vai atuar sobre a matéria. Essa alguma coisa não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem ele. Ele dá vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Então nós podemos fazer a seguinte comparação. Uma folha, ela tem as células vegetais e tem toda a sua capacidade de nutrição, que vem pela seiva, além dela absorver os raios solares e produzir, pela fotossíntese, a sua própria energia. Mas se nós tirarmos uma folha aí da árvore, cortarmos, a gente não consegue reproduzir a folha e nem fazê-la crescer. Então ela está sendo viva, a folha é viva enquanto está ligada ao galho da árvore. A partir do momento que ela deixou de ter essa ligação, mesmo que nós queremos sintetizar as substâncias da folha, a gente pode fazer, nós não vamos ter uma capacidade de fazer o ser vivo reproduzir sinteticamente. Nós não temos. Nós podemos sinteticamente reproduzir substâncias químicas. Tá aí os fitomedicamentos. A gente estuda uma porção de medicamentos da natureza. Depois nós conseguimos reproduzir no laboratório, né? O curare. Curare é um anestésico, que é uma substância que imobiliza os músculos, usado pelos índios, que flechavam com a ponta, com curare, os bichos e paralisavam os bichos, as caças. Curare nós usamos em anestesia para relaxar a musculatura quando nós temos que operar alguém. Então, um dia a ciência descobriu a fórmula química do curare, o princípio ativo, sintetizou e tem um curare sintético, e assim vai por aí. Mas a vida nós não conseguimos reproduzir. Então, o que está havendo? Vamos chegar a algumas conclusões sobre isso. Há um elemento, queiramos, no nosso caso, energia, eu sugiro que seja energia, unicamente em ciclo especial, que tem a nutrição, que é o anabolismo, e o consumo dessa energia, que é o catabolismo, produzida por seres vivos. Essa energia, pelo seu ciclo, absorção, assimilação e depois desgaste, consumo, diferencia das chamadas substâncias radioativas, que tão somente emitem energia, ou emitem energia até chegarem ao seu desgaste total. Há substâncias como de massa atômica pesada que produzem energia, mas elas não têm um ciclo de absorver, de assimilar, de criar condições de uso e de desgastar e depois repor. Ela não tem esse ciclo, não tem. As substâncias minerais não têm essa capacidade. Há o elemento propriamente material que no organismo vivo produz essa energia. Aí nós vimos. Viu situar-se no interior da célula, tendo o nome de mitocôndria. Não é? Tá certo? Nós vimos que as enzimas respiratórias que estão na crista da mitocôndria quebram a cadeia da carbono e liberam energia como uma bomba atômica, quebra a energia nuclear forte de um átomo e gera aquela coisa terrível. Ou então, nós trabalhamos isso muitas vezes numa usina nuclear
utilizando a radioatividade para que aquelas partículas saiam e aqueçam um volume de água, formem uma espécie de turbina a vapor que vai gerar uma máquina. Essa máquina gera eletricidade. São as usinas termonucleares, não é? Isso a gente consegue. Mas a mitocôndria ela fica em aberto. Ou seja, ela é única. Agora, isoladamente, a energia em si e a mitocôndria, apenas como elemento atômico, são incapazes de gerar energia. Aí que vem bacana. Se a mitocôndria não tiver um carbono para quebrar, aí a energia que vai ser produzida não alimentar, não dar consistência à célula, não há vida. A energia não é vida. A mitocôndria não é vida. Mas quando a mitocôndria na célula produz energia, aí se forma a vida. Então é da interação da energia com a matéria, como diz Allan Kardec, que ele não sabia, é que se forma a vida. E o que é a vida? A vida substancialmente é a assimilação de substâncias, a metabolização delas, a excreção delas e a manutenção delas para nível de sobrevivência do organismo. E a energia utilizada também para a preservação do organismo através das gerações pela reprodução. É essa energia que forma a vida. E a vida são essas coisas. Mas sem essa energia não é possível a vida. Então a vida, o tal do princípio vital, não vem lá do espaço? Que é isso? E a animização da matéria não é algum espírito que caiu dentro dela e animizou? Que é isso? A vida existe. Existe na bactéria, que não tem espírito nenhum. Existe nos seres mais elementares, que tem núcleo aí que a gente viu, em toda escala, né? Bom, porém, quando a mitocôndria produz energia, essa energia gera condições de vida para as células, além de um mecanismo de retroalimentação, suportar o funcionamento da própria mitocôndria. Além disso, essa energia ajuda a própria mitocôndria a funcionar. Obviamente, para a energia se manter ativa, é necessário ao ser vivo ingerir substâncias nutritivas, água e dispor de oxigênio, que é o grande elemento de quebra das moléculas. A oxidação. Está claro aí? Oxida, quebra. Então está aqui um esquema abrindo a confusão. Aqui está a mitocôndria, tem as enzimas respiratórias que quebram as cadeias do carbono, gera energia e essa energia é vida. Alguém perguntasse a mim qual é a definição de vida? Eu diria, vida é a energia do ser vivo. Quando há morte? Quando não há mais energia. A morte é a extinção da energia no ser vivo. Quando o ser vivo não produz mais energia para sustentar ou o seu rim, ou o seu pâncreas, ou o seu coração, seja o que for, sua pressão arterial. Então, o que produz a medicina? Qual é a luta da medicina? Em síntese, a nossa luta é fazer que volte essa energia aos órgãos doentes. Porque nós temos que restabelecer a energia. Nós temos o caso de um amigo, né, que estava num quadro sistêmico de infecção, inflamação, que é um caso que a gente tem até umas comissões internacionais europeias que estão estudando isso para diminuir o número de óbitos, que é muito grande, é mais de 70%, que são as septicemias.
Ninguém sabe tratar septicemia no Brasil. Então tem que criar comissão para estudar isso, essas infecções sistêmicas. Mas não é a bactéria que mata, é a inflamação do organismo que mata. Às vezes não é bom nem dar antibiótico, porque piora mais ainda. É dar uma substância anti-inflamatória e deixar a bactéria lá. Então, como é que a pessoa consegue sair disso e reverter? Né? E depois volta a produzir energia, né? Que bonito, e as células voltam a respirar celularmente, né? Que essa é a grande luta. São fatos importantes. Por isso que a energia é vida, não há vida sem energia. O resto é o resto. Eu não vou jogar minha vara fora, mas nós temos que acreditar nisso, porque é isso que a ciência nos ensina. Bom, esse modelo é de produção de energia pela respiração celular. Porém, o organismo nosso apresenta dois outros tipos de produção de energia. A respiração aeróbica, com oxigênio, exercício aeróbico, não é isso? Consumo de oxigênio, né? Respira pelo nariz, Paulo, solta pela boca. Respira pelo nariz, Paulo, solta pela boca. É assim que ele fala, não é? Mais oxigênio, vai fazendo força, mais oxigênio. Aumenta o consumo de oxigênio, mas respira. É a respiração aeróbia, que é retirada das moléculas de oxigênio e de uma substância, rompendo assim as ligações dos átomos de carbono e de hidrogênio, tira o oxigênio, estabelecendo novas ligações de oxigênio. A matéria básica para a queima dessa energia é a glicose. Então, quando nós pegamos a glicose, eu não sei mais ou menos quantas moléculas de glicose, mas 6 moléculas de oxigênio, e jogamos o oxigênio em cima de uma substância, de um açúcar, ele quebra e gera o quê? Água, CO2 mais energia. Está claro? A quebra. Mas essa é outra forma, essa já não é célula. Essa já é energia em outro ciclo. Você já viram os caras da maratona, o que eles fazem antes? Alguém correu maratona aí? Alguém corre alguma coisa? Sabe como é que é qual a alimentação dos maratonistas? Alguém pode me dizer aí? Hein? Quem falou? Aonde que está? Quanto de macarrão? Quantas horas antes? 3. É isso aí. 3 horas, 2 horas e meia, é isso de macarrão. Por quê? Glicose pura. Quando o cara for correr, não tem jeito, ele vai consumir todo aquele macarrão. Aqueles africanos magrinhos, tudo lá do Quênia, né? Magrinho, a perna dele é um caniço, né? Pois é, aquilo magrinho, altão, come 1 tonelada de macarrão antes. Porque ele tem que consumir glicose. E ele tem que ter energia, senão ele dança. Então, essa é outra forma de energia, é a respiração aeróbia. Há uma outra respiração que não é do ser humano, das bactérias, que é a anaeróbia, ou seja, ela não utiliza o oxigênio. Processa na ausência de oxigênio. Mas a matéria-prima é o nitrogênio, são os nitratos, sulfatos ou carbonatos. Aí dali que ele retira o hidrogênio, quebrando aonde tem o nitrogênio, quebra e recebe o hidrogênio. A respiração anaeróbia apenas é encontrada em bactéria. Só bactéria. São as bactérias anaeróbias, tá? De toda forma, a energia total produzida no ser vivo pode ser considerada como a soma das respirações celular, na mitocôndria, mas aeróbia, em nós. E nas bactérias, a anaeróbia, sem oxigênio. Por sinal, essas bactérias
para elas o oxigênio é tóxico. Tá? Interessante. Como elas só vivem da quebra das moléculas de nitrogênio para pegar energia, elas não podem ter oxigênio com elas. O oxigênio destrói elas. E muitas são bactérias que vivem debaixo da terra, que fertilizam a terra. Já viram as substâncias, né? Debaixo da terra, nitrogenada. Então nós estamos entendendo que o tal do princípio vital, ou a tal da inimização, na realidade é a produção de energia, seja pela respiração celular, seja através da atividade aeróbica, do consumo de oxigênio. Muito bem. Vimos, agora Allan Kardec continua, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Isso realmente, o espiritismo mostra que o universo é constituído pelo espírito e a matéria. O princípio vital formaria um terceiro, essa energia? Resposta do espírito. É, sem sombra de dúvida, um dos elementos que constitui o universo, claro, energia, mas que tem sua origem na modificação, desdobramento da matéria universal, é do fluido cósmico universal. É o tipo de elemento para vós como oxigênio e hidrogênio, que não obstante não são elementos primitivos, pois tudo resulta de quê? Do desdobramento do fluido cósmico universal, da matéria universal. Então o princípio universal vital não é nada extraordinário, não é criado. Ele é o desdobramento dessa energia-mãe, matéria-energia-mãe. E dentro dessa matéria-energia-mãe, ela funciona dentro do organismo humano. Então não é alguma coisa que as pessoas acham que o princípio vital vem lá do céu, ó, e deu vida ao indivíduo. Não é isso. Esse princípio vital é essa energia. Aí Allan Kardec pergunta, parece daí resultar a vitalidade não ter a vida, seu princípio no agente primitivo distinto. Aí ele já mata isso, não é mais aquilo que a pessoa pensa, que é um princípio distinto. Aqui ele já diz que não é, a própria Allan Kardec, mas numa propriedade especial da matéria universal, quer dizer, do fluido cósmico universal, a propriedade disso, originada de modificações, transformações dela decorrente da matéria, né? Desdobramentos. Aí o Espírito responde, isso é consequência do que dissemos. Nós já dissemos isso. O Espírito diz, você está perguntando que já foi respondido. Bom, comentários. Allan Kardec tenta inicialmente definir a origem do princípio vital como algo distinto e individualizado em sua origem. E eu acho que todos vocês, eu, muitas vezes, ou que uma parte de vocês, achavam que o tal do princípio vital é um negócio distinto. Achavam que a animização da matéria era uma coisa distinta. Como se naquela substância entrasse um ser vivo e animizasse aquela planta. Tá certo? Mas não é. A planta vive porque ela está produzindo energia dentro do sistema dela metabólico, sem nada. Muito bem. Mas quando Allan Kardec, agora ele chega a essa resposta, ele rende-se à unicidade do princípio da criação, que é Deus. Tudo se inicia em única matéria, energia-mãe, que é essa energia criada por Deus. Então, o princípio vital não é algo distinto, é apenas um desdobramento dessa matéria, energia-mãe, e que, na realidade, é a própria energia produzida pelo organismo vivo. Mais uma vez, repete, o Espírito, a matéria universal, tudo cria e sua transformação é que forma o universo. É o fluido cósmico universal. Aí ele pergunta, o princípio vital
é encontrado num dos corpos que conhecemos, o espírito responde: sua origem encontra-se no fluido universal, que é a energia universal, que é o desdobramento aqui da matéria, energia universal. É o que chamais de fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Agora ele começa a dar um caráter físico. O espírito começa a dar um caráter físico ao tal do princípio vital. Aí, fluido elétrico, isso é física. Fluido magnético, isso também é física. É o intermediário, a ligação entre o espírito e a matéria. Ora, agora entrou o espírito, mas essa energia parece que intermedia também a relação entre o espírito e o corpo físico. Vamos ver. O espírito vai afirmar que o princípio vital, essa energia na realidade, a ligação entre o espírito e a matéria, claramente estabelece ser o espírito responsável pela vida em última análise, pois sem ele não seria possível a interação do princípio vital, agora chamada energia, com a matéria. Quer dizer, além do princípio vital ser uma energia, o espírito parece que ele produz essa interação. Parece que a coisa começa a ganhar também a interferência do espírito. Não na produção do princípio vital, mas na ligação do corpo físico com o perispírito e o espírito, ou perispírito, no caso. O que ocorre em todas as formas de vida, mesmo as primitivas, como a das bactérias. Obviamente não tem espírito as bactérias, porém alguma forma de energia espiritual as cerca. O espírito participa desse ciclo de energia, princípio vital, matéria orgânica e vida, por meio do seu pensamento, vontade e consciência. Agora nós estamos entendendo algumas coisas criativas. Nós estamos entendendo porque a fé, em muitos casos de doença, elas dão muito maior condição de recuperação do que indivíduos ateus. São experiências que são feitas hoje em diversos centros de pesquisas, né? Porque o poder do pensamento, o pedido, a prece à distância ajuda indivíduos. Por que nós estamos irradiando aqui, para os vivos? E por que também irradiamos e fazemos prece para os desencarnados? Porque, como espíritos, o nosso pensamento é uma energia. E essa energia, ela pode também e interage com a energia que o próprio organismo produz, que é o princípio vital. Então aí começa o espiritismo a dar um salto para além da biologia que até agora estudamos, com as mitocôndrias, com as respirações aeróbicas, para dar um salto para mostrar um novo fator, que é o fator do pensamento e a vontade do espírito. E isso é científico. Então, ele mesmo, por si próprio, pode captar a energia mais sutil, a energia do plano espiritual. O espírito capta. Quando o espírito está desencarnado, ele capta essa energia e manda pelo médium. O médium é o canal de transmissão dessa energia que vem aqui para baixo. E essa energia atua sobre o organismo e se dá a cura espiritual. É uma outra energia. Já não é energia biológica, é energia espiritual. De fato, ele não deixa de ser responsável pela vida. Isso por quê? O espírito, né? Porque pode viver, resistir na ausência do corpo. Mas por seu turno, o corpo físico não pode viver sem um espírito. Confere? No dia que o espírito sai do corpo, o corpo morreu. Ou o corpo morreu, o espírito saiu. Tanto faz. Mas o espírito continua existindo. Ele continua existindo. Com corpo ou sem corpo. Mas o corpo não existe sem o espírito. E nem, no caso de seres mais elementares, de uma emanação espiritual.
Ou seja, as coisas são comandadas pelo mundo espiritual, não é isso? Então aqui tem um esquema do espírito sobre o princípio vital. O espírito ele tem uma produção de energia espiritual. E aqui tem o princípio vital que nós vimos, que são as mitocôndrias e a respiração anaeróbica, aeróbica. Então eles dois se juntam e fazem uma força maior, um sinergismo, que atua sobre o corpo físico e sobre o organismo. Ah, meu Deus! Como é bom saber isso! Como é bom saber que o pensamento positivo existe. Quando o sujeito diz que eu vou ficar curado, eu não vou deixar isso me bater, essa doença eu vou dobrar ela, vou dobrá-la. Como é bom ter a força, a decisão, a garra, para não cair, não morrer. Ou como é ruim viver sem fé, em desesperança, ou como muitas pessoas morrem porque querem morrer. E o espírito delas, em vez de potencializar essa energia biológica, ele atua contra a produção da energia biológica. E a pessoa morre de saudade, morre de desespero, morre de depressão, morre disso, morre daquilo. Não precisa morrer, suicidar, depressão. Ela sozinha suicida como espírito. Então nós estamos vendo que, embora o que Kardec falou sim, e os espíritos falaram, fugiu da nossa biologia, mas independente da fuga da nossa biologia, da compreensão real que nós temos hoje do princípio vital, como energia biológica, Kardec tem razão em mostrar que o mundo espiritual atua também sobre a vida física, sobre a célula, sobre o nosso organismo, que as coisas não são assim, sem essa função do espírito. Vamos andando. O princípio vital é o mesmo para todos os seres orgânicos? Sim, claro, todos produzem energia, mas modificados segundo as espécies. Ele que dá movimento e atividade, ele que diferencia a matéria inerte, já vimos isso, inorgânica. O movimento da matéria não é a vida, ele que recebe o movimento e não dá. Bom, isso a gente vai estudar mais um pouquinho. Como se vê o princípio vital, nada mais sendo que a energia produzida por seres vivos, possibilita direcioná-la, ou direcionar o princípio, para diferentes funções executadas: nutrição, metabolização, reprodução e, no caso, movimento. A vitalidade é uma função permanente, continuada do agente vital, ou somente se desenvolve quando o funcionamento dos órgãos? Ela só pode se envolver se a mitocôndria funcionar. Se não tiver energia biológica, ela não vai ser gerada. Não tem jeito. Só se desenvolve com o corpo. Não dissemos que esse agente, sem a matéria, não é vida? É preciso a união das duas coisas para produzir a vida. É preciso que a mitocôndria tenha o carbono, que o carbono não seja quebrado nas suas moléculas, que da quebra gere energia. A energia é uma coisa, mas ela sozinha não pode gerar vida. Ela precisa se integrar a um organismo e movimentar a célula para gerar vida. De fato, os espíritos já anteriormente tinham respondido essa pergunta. E de nossa parte tivemos a oportunidade de aprofundarmos isso aqui. Pode-se dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Ele quer saber se essa energia pode ficar em estado latente. O espírito responde, sim, é isso. Por quê? Porque a vitalidade encontra-se em estado latente, porque a própria reprodução dos seres vivos depende da sua preservação. Onde é que está essa vitalidade ou latência? Ela está no código genético dos seres vivos de cada espécie, mediante o qual serão formadas todas as suas estruturas biológicas. Então, essa vitalidade, ela existe
no gene do indivíduo, sem se manifestar. Quando o gene produz, o gene produz uma expressão do gene, o fenótipo, ele cria os órgãos. Mas numa célula como unicelular, como o espermatozoide, e outra célula unicelular como o óvulo, toda essa energia existe em potencial naquela cadeia de genes. Sei lá, 20 mil genes combinados. E esses genes, quando pareiam-se e pareiam o gene da mãe e do pai, o óvulo, o espermatozoide, e trocam a energia, ali forma o primeiro ser. E essa energia é tão potente que ela se desdobra aos milhões em horas para formar as células. Então ela está em potencial. Está em potencial dentro do próprio ser, não é? O conjunto de órgãos forma uma espécie de mecanismo impulsionado pela atividade ou pelo princípio vital. O princípio vital é a força motora dos corpos orgânicos. Se eles fazerem confusão, é só trocar princípio vital por energia. Isso aqui foi Allan Kardec disse. Ao mesmo tempo que o agente vital impulsiona os órgãos, as energias, a ação deles, dos órgãos, desenvolve o agente vital, mais ou menos como o atrito produz o calor. Quer dizer, a mitocôndria produz energia, mas a energia produzida atua sobre a mitocôndria, numa retroalimentação, num feedback. Está claro ou não? O que Allan Kardec quis dizer nessas observações foi que há um mecanismo de retroalimentação, um feedback entre a energia produzida pela respiração celular e também, no caso, né, a respiração aeróbica e a atuação do princípio vital da energia. Ou seja, a produção de energia celular e aeróbica, além de gerar calorias para o corpo, preserva a ligação energética do princípio vital com a matéria orgânica. Sob essas observações de Allan Kardec, vamos dar duas referências que vão andar, e a hora está acabando, eu vou só ficar na última aqui, vamos andar aqui, essa aqui. Coitado dele, ele lutou muito para entender isso e para explicar. Mas ele chegou aqui. Ele chegou. Isso aqui é da Gênese. Essa citação aqui é de 1968. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1868, 1857. Acho que foi 18 de abril, 16 de abril, hein? 14 de abril de 1857. Ele publicou isso em 68, 11 anos depois, quase. Depois, aí que ele chegou lá. Aí ele explica melhor do que antes tudo isso. Tomamos por termos de comparação o calor que se desenvolve pelo movimento de uma roda. É o atrito. A roda e esquenta e gera o calor. A roda é a mitocôndria, o calor é a energia. Por ser um efeito vulgar que todo mundo conhece, é mais fácil compreender-se. Mais exato, no entanto, houvéramos sido, aí ele diz, ele quer ser mais exato, ele é um didata, que na combinação de elementos para formar os corpos orgânicos, desenvolve-se eletricidade. Aqui, ele já vai para a física. Os corpos orgânicos seriam, então, verdadeiras pilhas elétricas. Agora ele foi, agora ele acertou. Que funcionam enquanto o elemento dessas pilhas se acha em condições de produzir eletricidade. Tá? Eu diria a bateria de um carro. Tem aquelas placas que produzem energia. Não é isso? Enquanto aquelas placas que produzem energia, elas estão direitinhas, não estão oxidadas, elas produzem energia.
Aquelas placas são os órgãos, são as mitocôndrias. É a capacidade também de respirar, quebrar a glicose. Então, a vida. Os elementos dessa pilha produziam eletricidade. É a vida, que deixou de funcionar quando tais condições desaparecem. Ou seja, não produz mais eletricidade, não produz mais energia, o órgão. É a morte. Então, a morte é a ausência da produção da energia. Está claro aqui, Allan Kardec? Segundo essa maneira de ver, o princípio vital não seria mais do que uma espécie particular de eletricidade. Aí ele anda, Jorge, na física. Denominada eletricidade animal. Aí ele chega ao ponto que hoje nós chamamos de bioeletrogênese. A eletricidade produzida pelas nossas células. Tudo no organismo é uma troca de energia. E essa troca de energia nada mais é que uma troca de cargas elétricas ou de íons, que são átomos que falta ou elétrons ou tem elétrons a mais. É uma grande energia que vive, que durante a vida se desprende pela ação dos órgãos e cuja produção cessa quando da morte, quando essa ação acaba. Finalmente, Allan Kardec chega à conclusão sobre a energia produzida no ser vivo, que é a eletricidade animal. Foi difícil. Vocês têm que ler mais depois. Isso é enrolado, mas eu tentei chegar lá de alguma maneira. Então, eu acho que vocês entenderam um pouco, né? Foi muito difícil, mas também chega, né? Por hoje deu, né? Vamos a Edith, cadê a irradiação? De qualquer forma, o que fica para nós é o seguinte: embora essa energia biológica seja produzida e seja a fonte de vida, o espírito nosso tem uma ação muito importante sobre a geração dela. É isso que nós queríamos dizer. E nós temos casos de indivíduos que passaram muito tempo sem ingerir substâncias nutrientes e sem se hidratar. São os yogis, que a literatura aí, quem quiser procurar, posso dar referência. Eles foram enterrados em um determinado local, lá num caixão, ficaram 1 ou 2 meses sem ar, sem oxigênio, sem água e sem nutrientes. O que esses caras fizeram? Eles paralisaram o seu próprio organismo. Eles conseguem. O organismo não produziu energia, mas também não se deteriorou. Depois de 2 meses, subiram com o caixão, abriram, o cara estava morto. Só por um momentinho, porque o espírito dele chegou lá e disparou tudo e voltou a funcionar. Nós temos um caso também sobre isso, da Teresa de Neumann, que é uma espécie de camponesa, era uma camponesa numa cidade alemã, e era chamada esquematizada dessa cidade. Teresa de Neumann só se alimentava por uma hóstia, que o padre preparava. Então ela colocava a hóstia na boca e era o suficiente. Ela não tinha mais estômago, que o estômago contraiu, ela não urinava, ela não tinha fezes, não tinha intestino. Como é que ela vivia, Teresa de Neumann? Isso aí vocês podem ler, vai na internet e vão ver logo. Vocês vão logo ver esse caso que é interessante.
Teresa de Nel via para uma outra forma de energia, que é essa aí que nós vimos, que a ciência não conhece, porque nós só falamos da energia biológica, do tal do princípio vital, que é essa energia produzida na célula ou pela oxidação, pela a respiração do indivíduo. Mas ela vivia pela energia do espírito. Existe? Existe, sim. Existe. A ciência ainda não entendeu, mas existe. Porque a ciência só trabalha com fatos. E a questão do espírito até hoje é uma incógnita para a ciência. Por isso que eu amo Einstein. Pois não. Eu não escuto, é melhor vir falar aqui. Está terminando, mas... Como é que é? Tem cara, vem falar aqui. Tem vergonha não, né? Você é despachada, que isso? Olha para lá. Lá em Minas, na cidade do Rio Pomba, existia uma moça que ela caiu da árvore quando criança. Caiu? Caiu. Não se alimentava, só se alimentava de hóstia. Isso. Dormia numa cama somente com um lençol. Deve fazer uns 3 ou 4 anos que ela se desentregou de vez. E quanto assim, tempo ela ficou assim? Ah, não me lembro. Passou na televisão muitos anos. Isso faz tempo? Faz. Ela era criança quando caiu da árvore. O pessoal arrancou a árvore até a raiz. Para quê? Achavam que se curavam com aquilo. Quer dizer que o pessoal quer milagre, né? Queria um milagre. Pois e é, ela só vivia somente com a hóstia que o padre levava todo dia na casa dela de manhã. É o caso da Teresa assim, de Nelma também. Escuta, no Brasil já teve isso. Mas só que não apareceu, né? Apareceu na televisão. Só na televisão, mas ninguém divulgou isso, né? Descobre lá no jornal de lá para mim, tá? Pega o jornal da cidade que tem que ter lá no jornal. Então, estamos encerrando a nossa aula. Espero ter chegado a algum lugar. Ave Maria, por favor. Senhor Jesus, abriga-nos no teu manto de luz. Deus nosso Pai, esteja conosco. Todos os alunos aqui presentes, os que faltaram e as pessoas que eles mentalizam, recebam a energia que vem do alto, a energia espiritual, que o homem ainda não comprovou pela ciência, mas que existe em todos nós pelos seus efeitos. Senhor, que essa energia atue sobre todos esses irmãos. A Luzia, que ontem aniversariou. O Amândio Luiz, que está internado no Hospital do Andaraí, 4º andar. Ele tem câncer nos ossos. Que haja aí uma cura, uma ajuda espiritual. A Sandra Mara, que está no Hospital Edmundo Vasconcelos, 23 de maio, Alphaville, lá em São Paulo, que ela seja ajudada. O Flávia Palhares, que está no Hospital Evangélico, leito 26, lá na Rua Bom Pastor, na Tijuca. A Joyce Moreno, que saiu de casa, mora na Rua Souza Caldas 109, Casa 5, Oswaldo Cruz,
que o anjo de guarda dela dê uma força e dê condições dela se refletir e voltar para sua casa, para sua família. A Márcia Gomes Moreno, em recuperação cirúrgica no mesmo endereço. E a Fátima Bittencourt, que começou quimioterapia, mora na rua General Nitre, 50, 301, lá no bairro 21 de agosto, em Duque de Caxias. Senhor, pedimos que o mesmo se dê para todos esses cujos nomes estão nesse papel de radiação. E pedimos também por esses desencarnados que recebam essa bênção espiritual. Assim, em vosso nome e em nome de Jesus Todo-Poderoso, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixastes. Vamos todos juntos, com fé, com confiança, com firmeza, alegres, filhos de Deus que todos nós somos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados nossa aula no dia 12 de novembro do ano 2012, pela graça de Deus. Amém.